Vou começar aqui. Boa noite, boa noite. A gente está aqui hoje com mais uma live aqui no meu canal, né? A gente vai disponibilizar depois essa aula gravada para todo mundo, tá? Para quem estiver aqui no nosso grupo do WhatsApp, vai ter acesso também a essa aula. Boa noite. Aqui um pouquinho de frio. Aqui dentro da minha casa, lá fora não tá tão frio. Mas aqui dentro da minha casa é bem frio. Minha casa tá toda de casaco mesmo. Eu sou bem friorenta. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Boa noite, Andressa. Boa noite, Iris. Depois me contem aqui se Boa vocês. noite, Ô, Suzana. Agora eu consegui. que Desculpe. bom, Iris. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem, e você? Obrigada. Que bom, então. Não, eu perguntei para você se você era enfermeira da área da saúde, de onde Sim, você vem, de onde você é. sim, sou enfermeira. Sim, sou enfermeira. Tá, Não atuo na enfermagem, assim, na enfermagem ditamente tradicional, né? sei. Mas, mas eu trabalho com terapias também. Ah, que legal. Você É, atua com conheço um pouquinho de feridas também? aromaterapia. Hã? Oi? Desculpa, não entendi. Você atua com feridas também? Tratamento de feridas? Ainda não, mas eu estou aprendendo com você para ser uma expert, né? Ah, é? Maravilha, que Sim, bom, para que poder ótimo. aqui na minha região poder trabalhar, né? Tá, Já você é que da a gente tem onde? essa possibilidade, né? Eu moro no interior de São Paulo. Eu moro em Pindamonhangaba, perto de São José dos Campos, Taubaté. Tá legal. E como é que você me achou, me encontrou? Pelo Instagram. Ah, que Então, legal. não sei se apareceu para mim ali, ou foi através de outra pessoa, né? Legal, tá E ótimo. daí eu achei muito interessante. Daí eu entrei, já entrei para o grupo, né? E tô acompanhando suas aulas. E Que você já bom, estava aqui, então tá bom, já terminando umas coisas para poder assistir. Obrigada. tá bom. Então eu vou compartilhar aqui. Eu queria só que vocês me falassem se vocês estão vendo. A Andressa também está aqui, né? Andressa, se quiser colocar aqui também, se você é da área da saúde, enfermeira, já conhece os óleos essenciais, me diga aqui, tá bom? Bom, eu vou compartilhar, me fala se vocês estão vendo bem aqui também meu direitinho. Estão vendo? Sim, Sim? Legal. Então tá bom. Bom, então a gente vai falar hoje um assunto que às vezes a gente pensa, será que tem alguma coisa a ver? O que que vocês acham? Vamos falando aqui junto. Quero muito que vocês vão colaborando aqui. Vocês acham que tem a ver as feridas da alma com as feridas físicas, né? O que que uma coisa tem a relação com a outra? Se vocês já tiverem alguma experiência, me contem aqui. E aí a gente vai conversando, tá bom? Bom, então a ideia é hoje a gente falar sobre esse assunto, porque sim, tem bastante coisa a ver, né? As feridas da alma com as feridas físicas. E eu não sei se aí vou falar um pouquinho de mim, não sei se todas aí vocês já me conhecem, mas eu sou enfermeira, tenho mais de 26 anos de experiência só na área de feridas, como estomaterapeuta. Trabalhei em hospitais, em clínicas, trabalhei em home care, no tratamento de feridas e depois fui trabalhar também numa empresa de tecnologias avançadas no tratamento de feridas e me tornei gerente ali de educação clínica, né, de educação profissional, a área e também da área médica. Então eu minha responsabilidade era fazer os treinamentos de produtos para tratamento de feridas, né? Essas tecnologias vinham lá da Inglaterra, essa empresa era uma empresa inglesa, uma empresa multinacional, e eu trabalhei lá por quase 20 anos, e então eu tive bastante oportunidades ali, né, de conhecer, de participar de congressos, de
e também de ter, né, os pacientes ali ativos assim comigo. E nessa época eu não conhecia nada de aromaterapia, não sabia nem que eram os óleos essenciais. Eu vinha conhecer os óleos essenciais depois que eu saí dessa empresa. Hum. Eu me aposentei e aí eu Não, acabei vou falar. conhecendo os óleos essenciais. Rapidinho, você mexeu lá? Oi, tá, o áudio Já está arrumou? aberto. Ah, tudo rápido. Não quer demorar muito. Iris, Vamos falar então. Iris, acho que seu áudio está aberto, Ah, tá, joia? Não tem problema. Bom, e aí a gente estava falando aqui da minha, opa, peraí, da minha experiência com os óleos essenciais, e aí eu comecei, aí eu fiz um curso de laser terapia e também de podiatria, né, de aperfeiçoamento em podiatria clínica, que é o cuidado dos pés, né, pacientes diabéticos. E aí eu acabei nesse curso conhecendo os óleos essenciais, me apaixonei pelos óleos, comecei a usar em mim, veio a pandemia, e aí foi essa mudança, né? Uma mudança bem que radical, né? Porque de tecnologias avançadas eu comecei a trabalhar com as coisas da natureza, né? Com os olhos, com coisas naturais, e me apaixonei por essa área, começou a me fazer muito bem, no bem-estar, eu comecei a ter resultados com os óleos essenciais. E estudei bastante, né? Vim fazendo vários cursos, fiz curso de química, fiz vários cursos. E aí eu comecei a fazer a minha pós em aromaterapia. E aí nessa pós é que eu vi que dava para eu aliar a minha expertise no tratamento de feridas com óleos essenciais, com tratamento, né? Utilizando os óleos essenciais, não somente como um aroma, né, para o bem-estar tal do paciente, mas também usando para tratamento das feridas, né, tanto feridas crônicas quanto feridas agudas. Então é uma área muito promissora, uma área que tem muito ainda para se fazer, mas tem muitas publicações já no PubMed, né? Então é, vários trabalhos, né, científicos mostrando o poder dos olhos na cicatrização das feridas, né? Então essa é um pouquinho da minha trajetória profissional e enquanto eu estava ali trabalhando, né, já com os óleos essenciais, eu comecei a lembrar um pouquinho dos meus pacientes, né? Que eu atendi tantos pacientes e tinha tantos casos que se eu tivesse conhecido os óleos essenciais antes, né, eu poderia ter ajudado eles a curar também das suas emoções, curar a área emocional também, né? E então eu vi o quanto eu poderia estar ajudando, né? Então eu tive casos assim muito que me chamaram muita atenção, né? Uma vez uma paciente que eu fui atender, ela tinha uma úlcera venosa nas pernas e ela estava assim deprimida mesmo, muito triste, bem amargurada, porque o marido dela tinha falado o seguinte para ela: olha, só eu não quero mais que você durma aqui no quarto, você vai dormir agora na sala. E deixou ela dormindo no sofá da sala, super desconfortável, né? Num sofá assim super estreito, né? E ela tinha que ainda colocar as pernas para cima e e aquilo assim doeu profundamente, né, no meu coração. Então hoje eu fico lembrando dela, se eu tivesse ali os olhos na hora, né, o quanto que eu poderia também contribuir ali para as questões emocionais, né? E o quanto essa amargura do coração dela também, né, é, acabou levando ela a ter até uma úlcera, né? Pode ser que ela já tinha outras ocorrências ali com o marido, ou com a vida, com a infância, com os pais, não sei.
mas o quanto isso vai interferindo, né, na nossa vida, né, depois, né, na nossa vida. Então, isso vai afetando, né, não somente as nossas emoções, né, mas a área física também. Então, as feridas, eu falo que essas feridas são físicas, mas são feridas da alma também, tá? Não tenho nenhuma pretensão aqui de ensinar para vocês profundamente, né? Porque eu não sou psicoaromaterapeuta. Então, um pouco que eu estudei, né, para trazer um pouquinho dessa relação da pele, né? O que acontece com a nossa pele, por que que ela por que que essas, né, as feridas vão aí acometer e vão aparecer aí no nosso no maior, né, a gente já sabe que é o nosso maior órgão, né, do corpo humano, que é a nossa pele. Então, potencial que a gente pode hoje falar, assim, dar uma terapia é ótimo, porque ela vai ter uma intervenção muito poderosa, né, através dos aromas, né, tanto então, como eu falei, né, nos sintomas físicos, como também na esfera psicológica. E aí eu me deparei com esta frase que eu achei muito, muito boa, né? E eu trouxe esse aqui é um pensador, e deixa eu baixar aqui para vocês poderem ler. É A Cura das Emoções do Coração. Esse pensador aqui, Bert Hellinger, ele disse a seguinte frase: quando você está doente, não há corpo para curar, assim uma memória para perdoar. Há uma história para agradecer e uma mente para limpar. Olha que poderosa essa frase, né? Então, muitas vezes, se a gente consegue perdoar, né, essas memórias que a gente tem, coisas da nossa infância, quantas crianças, quantas pessoas aí sofrem de abusos, né? Ou falta de relacionamento aí com os pais, né? Abandono dos pais e tantas outras formas, né? Violência dentro de casa. Então, quantas memórias a gente vai aqui acumulando, né? E, e aí a gente tem que trabalhar o perdão, né? Para liberar o perdão, para a gente poder criar novas memórias, e aí a gente poder ter uma outra visão, uma outra forma, né? De viver e de acreditar na vida, porque é possível, né? Ter o perdão, né? Se Jesus veio para nos perdoar, né? Derramou seu sangue para nos perdoar, né? Então, nós também somos capazes também de perdoar também, né? É um processo, não é fácil, mas é possível, né? A gente perdoar. E a gente também pode fazer o exercício da gratidão, né? Eu tenho até um caderno aqui que eu faço todos os dias, né? Faço meus motivos de gratidão, né? Então a gente aprende, né, a fazer e escrever a gratidão aí, pelo menos 10 motivos todos os dias para agradecer. Isso traz assim uma limpeza, né, para nossa alma, para nossa vida, né? Então, a doença pode ser um sintoma de algo mais profundo, né? Que está lá no nosso interior, né? Então, muitas vezes não é um problema físico, mas um desequilíbrio que pode ter origem, então, como eu falei, numa questão emocional ou num relacionamento, né? Pessoas que sofrem também de relacionamento aí abusivo, né? Tudo isso. Então, a gente tem que se perdoar, né? Perdoar nós mesmos, que às vezes a gente faz escolhas erradas e a gente tem que se perdoar por isso, não é verdade? E também a gente tem que perdoar aí memórias, né? Deixa eu só voltar aqui que passou. E perdoar também as memórias aí dolorosas, né? Liberar perdão, às vezes a gente tem que escrever uma carta para liberar esse perdão, né? E assim a gente vai promovendo a nossa cura física e emocional.
né? E os óleos essenciais estão aqui para nos ajudar também nessa área. Até aqui tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar? Se quiserem comentar, pode falar. Senão a gente segue aqui, vocês deixam as perguntas lá para o final, tá bom? Foi muito aqui, peraí. Passei muito slide aqui. Então, vamos falar um pouquinho do nosso sistema límbico e das emoções, tá? Então, o nosso sistema límbico e as emoções. Deixa eu só fazer isso aqui, assim eu consigo deixar melhor aqui, né? Então, quais são os caminhos, né, das moléculas dos óleos essenciais que vão atingir aí o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema límbico? Como que é ativado, né, o nosso sistema límbico? Então, aqui nessa figura aqui, vocês estão vendo aqui uma molécula, tá pouquinho, né, tá pequena, mas aqui eu pus ela, a mesma figura um pouquinho maior, mas aqui vocês estão vendo que tá aqui sentindo aqui um aroma, né? Eu vou pegar aqui a minha tangerina, que eu amo, e aí é como se eu tivesse agora aqui, ó, inalando um óleo essencial bem profundamente, né? E aí, quando a gente faz essa inalação profunda, pode ser direto do frasco, pode ser aqui na mão e a gente fazer a mãozinha em concha, pode ser usando um difusor, não é? Então, a gente vai ter aqui o que? Uma ação, né? O que que a gente está sentindo? Não é o óleo essencial. O que a gente está inalando são as moléculas que estão presentes neste óleo essencial. E essas moléculas, elas vão lá para o nosso, é, vão atingir ali nosso sistema límbico, tá? Por quê? Porque é tudo aqui ativado. Aqui a gente tem o bulbo olfatório, né? Que está ligado diretamente aqui ao nosso sistema nervoso central, né? Aí aqui é o sistema límbico, tá? Então tudo isso aqui está ligado. Então, no momento que a gente sente esse aroma, a gente vai ativar essas moléculas, ativar, né? Os nossos é, esse bulbo olfativo, e ali no nosso sistema límbico é onde a gente vai, a gente sabe que é ali que é a área do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções, né? Então, medo, prazer, raiva, né, a ira, etc, né? Então, tudo está aí armazenado aí no nosso sistema límbico, tá certo? Então, e aqui também, nesse sistema límbico, é aonde ocorre, né, da, através de todo um sistema, né, de um sinal que a gente fala, né, que é o sinal, é, até escrevi aqui para eu não esquecer, é, esse sinal ele vai produzir, né, os nossos neurotransmissores, como dopamina, GABA, é, a serotonina, glutamato, né? Todos esses neurotransmissores são produzidos aqui a partir aqui do sistema límbico, né? Então essas substâncias aí vão ser liberadas, tá? Então, quando a gente vai inalando, né, os óleos essenciais, a gente vai ter uma resposta aí adequada. Então, por exemplo, se eu vou inalar um óleo de lavanda, né, eu vou ter um momento assim de relaxamento, né, de mais, né, porque se eu estiver muito ansiosa, então eu vou estar, vai estar agindo aí esses neurotransmissores e eu vou ter esse momento de relaxamento. Importante também a gente saber que os óleos essenciais atravessam a nossa barreira hematoencefálica, né? Então, assim como medicamentos, né? Alguns medicamentos a gente sabe que atravessam, né? Esses medicamentos que a gente que são usados, né? Como antidepressivos, por exemplo,
muitos conseguem, né, fazer essa penetração mas nem todos, né? E a gente tem essa e através dos óleos essenciais, a gente sabe que eles conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica, então a ação dos óleos vai ser muito apropriada aí, né? Para as questões, né, de doenças, né, que doenças psicossomáticas, doenças que podem aí acometer, tá? O nossa doenças, né, que a gente conhece aí, né, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, outras questões também como o TDAH, né? Então, a gente tem essa vantagem aí com os óleos essenciais, tá? Só que o sistema límbico, ele pode ser afetado de alguma forma, né? Ele pode trazer, assim, um impacto negativo. Então, quando que a gente vai ter este impacto negativo? Então, se eu tenho uma vida corrida, minha agenda é toda bagunçada. Nossa, eu acordo já desesperada, já saio para fazer o café, já tem que ver os filhos e corre para o trabalho e pega trânsito. Imagina, já é o quê? É uma vida mais estressante, né? Chega na hora do almoço, como qualquer um lanche ali, né? Não como bem, não como direito, né? Chega em casa, aquele tumulto todo, a casa bagunçada, louça para lavar. Imagina o quadro, vocês estão imaginando aqui o quadro, né? Então, toda essa desorganização vai levar a um impacto negativo do nosso sistema límbico, tá? E aí, é, isso vai trazer o quê? Vai gerar o quê? Vai gerar um estresse, vai gerar, né, uma ansiedade muito grande, tá? Então, o que é importante a gente saber, né, e tentar equilibrar o nosso sistema límbico é quando a gente tem uma vida mais organizada, uma vida com uma alimentação saudável, né? Hoje a gente fala da comida saudável, um sono de qualidade, então ter horário para dormir, né? Deixar as telinhas ali de lado pelo menos uma hora antes de dormir, né? Praticar exercícios físicos, né? Se não tiver uma academia, mas pelo menos fazer as suas caminhadas. Então, usar essa rotina a seu favor, né? Porque senão a gente fica muito vulnerável a ter, né, esses impactos, né, como ansiedade, né, pânico, tudo isso pode nos acometer aí se a gente tem uma vida assim muito desorganizada. Então, é muito bom se a gente conseguir, né, que esse tripé aqui de alimentação, sono de qualidade e exercícios físicos, para a gente poder criar um ambiente mais saudável e ter bem-estar emocional e mental, tá? Muito bem. Então, a gente pode entender o seguinte: quando a gente tem toda essa agenda desorganizada, toda essa vida fora de controle, né? Totalmente fora de controle, o que que vai acontecer? Nós temos o eixo que a gente chama, né, do eixo HPA, que é o eixo do hipotálamo, né? A pituitária e a adrenal, que ali, então, nesse circuito aqui é produzido o cortisol. Esse cortisol aqui, se ele estiver em excesso no nosso organismo, se eu estiver produzindo muito cortisol, né? Então eu estou tudo totalmente em desequilíbrio, eu vou afetar o meu sistema imune. Com isso, eu acabo ficando o quê? Doente, né? Então, aí você vai ter aí a doença, né? Vai baixar a imunidade, vai vir, né? Qualquer tipo de doença. E isso vai gerar também uma diminuição na minha circulação sanguínea, que vai me levar a uma inflamação,
uma resposta inflamatória do meu organismo. Então, eu vou ter uma inflamação ali presente, tá? Então, tudo isso aqui faz parte, né, desse circuito aqui quando a gente está sob um estresse intenso, né? Então, a gente precisa tomar conta aí desse, né, para poder trazer esse equilíbrio aí para nossa vida, para poder então gerenciar esse estresse, tá? De forma positiva e não negativa. E o que que acontece quando a gente também tem esse cortisol aqui elevado, que vai afetar meu sistema imunológico, meu sistema circulatório, né? Vai desencadear uma série de doenças. E isso a gente vai ver na nossa pele. Então a gente pode ter dermatites, eczemas, psoríase. Então, muitas formas de doenças de pele acometem, né? A gente vai perceber isso também, além do nosso sistema respiratório. Não sei se uma de vocês aí, é, mas tem problemas com asma, bronquite, né? Tudo isso é por quê? Porque houve aí uma desorganização aí no nosso dia a dia, né? E que levou aí a produzir ah, um excesso de cortisol, né? Então, uma pessoa que está muito estressada, uma criança que, por exemplo, está ali vivenciando em casa uma separação dos pais, muita briga, isso pode sim desencadear, né, um cortisol elevado e pode levar aí a uma doença, né? E aí a gente traz aqui para nós e para nossa área aqui as questões então da pele, né? Que são as dermatites, os eczemas, etc. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Márcia chegou agora, legal, muito bom. Andressa, ai, a Andressa é de Santos, me acompanha desde a Smith. Que legal, Andressa, que bom que você está aqui. Gostoso, muito bom. Obrigada, então, aí pelo seu apoio. Depois a gente conversa. Até aqui tudo bem? Vocês deu para acompanhar, deu para entender aonde que a gente vai caminhar aqui por aqui, né, para falar um pouquinho das feridas, né, e da aromaterapia, né, o quanto isso afeta aí a, o nosso dia a dia, tá bom? A Rose também está aqui. Ai, Rose, tudo bem? Minha colega, aromaterapeuta. Bem-vinda aqui também, Rose. Se você quiser falar alguma coisa, pode abrir seu microfone, pode é, falar aqui, tá bom? Se tiverem perguntas também. Então, o que que eu trouxe aqui? Que as emoções, elas não são invisíveis, né? E aí a gente pode né, pelo nosso estresse ou uma tristeza, culpa, medo, a gente vai ver isso na nossa pele, né? Uma pele aqui com melasma, você pode ter uma dermatite, eczemas, né? As coceiras, né? Então são muitas coisas que acabam aparecendo na nossa pele, inclusive feridas, né? Como as úlceras venosas, né? E outros tipos de feridas também, ok? Então, só para a gente rever aqui, a gente já falou, acho que em outra aula, acho que eu já trouxe isso aqui para vocês, sobre o ciclo da ferida crônica. Então, o que que acontece? A gente tem um trauma, né? Pode ser uma presença de micro-organismos presentes ali na ferida crônica, né? Só que que vai gerar aqui? Vai gerar um ciclo da ferida crônica. Por que que ela não se fecha? Por que que não ocorre a cicatrização? Porque essa presença, né, de bactérias, por exemplo, aqui, ou uma pressão exercida no local ali do tecido, um paciente acamado, idoso, que está ali, né, está na cama, ou está na cadeira o dia todo, né? Tudo isso vai levar a então o quê? Uma inflamação prolongada.
Então, vai levar estímulos, né, das células ali presentes, e, e isso vai levar a uma liberação das citoquinas pró-inflamatórias, né, e outros fatores que vão levar também a uma alta produção, que é o TNF-alfa e a interleucina 1 beta, que são fatores de crescimento, né, que são responsáveis aí pela liberação das metaloproteases, que são enzimas, que se elas estiverem em equilíbrio, elas vão ajudar na cicatrização da ferida. Só que como elas estão recebendo estímulos direto aqui, elas acabam produzindo muitas dessas enzimas, e isso acaba levando o quê? Uma destruição do tecido de granulação. E aí a ferida não fecha, então esse ciclo não fecha. E depois eu quis trazer esse ciclo aqui para vocês da ferida crônica, porque depois, quando a gente vai falar das feridas da alma, a gente vai ter o mesmo ciclo, né? Das feridas da alma também, aí que as feridas não conseguem se fechar, né? As feridas emocionais, né? Não são tratadas, né? Então, por isso que eu quis trazer essa ideia hoje para vocês aqui do ciclo da ferida crônica. Não sei se vocês já conheciam ou não. Então, quais são os óleos essenciais? Eu trouxe alguns aqui, não todos, né? Que a gente utiliza no tratamento das feridas, mas que a gente também pode usar nas questões emocionais, né? Então, é, o potencial da aromaterapia é incrível, né? E ele vai oferecer, né, essa intervenção, porque ela vai atuar, né, tanto na esfera física quanto na esfera psicológica também, né? Como a gente já falou. Então, a melaleuca, por exemplo, a melaleuca, né, que é o tea tree, a melaleuca é o óleo conhecido como a árvore do chá, né? Ela é vinda lá, a origem dela é na Austrália e no Quênia, e ela tem um aroma bem fresco, bem medicinal, assim, eu diria assim, né? Um cheirinho assim de remedinho mesmo, né? Eu gosto bastante, mas nem todo mundo gosta, né? E ele é retirado então das folhas, né, da melaleuca, é passado então pelo processo da destilação, e ele é excelente para pele, para unhas, para a questão da imunidade, né? E é bastante seguro para ser usado. Então, o que que eu quis trazer? Um pouquinho do que a melaleuca atua, tanto na área terapêutica quanto na área da beleza, né? E também na área emocional. Então, você imagina que você vai tratar uma ferida e que você pode usar o óleo, né, de melaleuca que você vai estar usando ali também na ferida, também vai trabalhar suas questões emocionais, né? Então, eu trouxe aqui como terapêutica, ele é excelente antiviral, antifúngico, bactericida, cicatrizante. Também é para as questões da imunidade, como eu falei. Então, é excelente para as nossas unhas, para onicomicoses, né? Para você colocar no shampoo, para tratar os cabelos, caspa, né? Acne. Então, a gente pode usar junto com o óleo de jojoba, por exemplo, ou até mesmo puro, a melaleuca. Uma pele irritada, né? E na área emocional, olha o que a melaleuca ela faz. Então, eu estudei um pouquinho aqui esse óleo nessa área emocional. Então, quais são as emoções negativas? Então, ele vai trabalhar relacionamentos parasitas e codependência. Sabe o que que é isso? É quando a gente necessita, a gente não, mesmo que aquela pessoa não faça, né, bem para gente, assim, no sentido de nos elevar, elevar nossa autoestima, mas a gente tem uma relação de codependência. É como se eu tivesse, né, uma cadeira ali com as quatro pernas, né, mas, né, se falta uma,
eu vou ficar ali segurando, né, para essa cadeira não cair, entendeu? Então é um relacionamento parasita, um relacionamento que é simbiótico, né? Então não é um relacionamento que vai trazer, né, o seu amor próprio, a sua autoestima, elevar você, tá? Mas vai acabar deixando você cada vez mais, né, para baixo, né, esgotada, desanimada, né? Então, é um relacionamento tóxico, tá? E você se sente também impotente, né, diante da situação, por exemplo, né, no caso aí que a gente está falando de relacionamentos, né? E aí, você trabalhando a melaleuca no seu emocional, você vai trazer o quê? Para essa pessoa, para ela organizar e colocar limites, né? Não, até aqui é minha vida, aqui sou eu, e aqui ninguém vai passar essa cerca, não, né? Aqui quem manda sou eu, né? Então você vai conseguir trabalhar essa questão do limite, né? E não é que cada um vai chegar e vai fazer o que quer com essa pessoa, né? Então ela consegue colocar esses limites, vai trazer segurança, vai trazer resiliência para essa pessoa, então vai trazer uma conexão mais saudável. Então, olha como que a gente pode trabalhar, não somente, né? Trabalhar quando a gente tem uma ferida ali infectada, né? Com o tea tree, por exemplo, mas a gente também vai trabalhar as suas emoções, né? Então, a gente pode também fazer uma sinergia para essa pessoa, e aí ela pode usar, né, na coluna, pode usar na nuca, né? Também ao mesmo tempo que ela está é, fazendo seu tratamento também na ferida, tá? Então, eu outro dia ouvi uma história bem interessante de que uma pessoa é, foi cuidar, né? Ele era analfabeto, não sabia ler, então, como ela não sabia ler, ela preparou essa energia e ela pegou e fez um coraçãozinho, né? Ela fez o desenho assim de um coração que era para passar na borda da ferida. E tinha uma ferida na perna, uma úlcera venosa na perna. E aí ela, né, quis dizer que era para passar na borda. E a outra, ela fez o outro desenho lá. E aí, só que essa que ela desenhou, que, né, ficou parecendo ali um coraçãozinho, ele passou no coração, né? Ele não sabia, não entendeu que era para passar ali na borda da ferida. E isso, o que que aconteceu? A ferida dele foi cicatrizando. Ele não estava usando, né, como ela tinha recomendado, que era para usar ali na borda da ferida. Mas ela usou no coração, ele usou no coração dele, começou a passar no coração. E a ferida, gente, cicatrizou. Então, olha que incrível, né? A ação que teve esse óleo essencial na vida dele, né? Então, usando assim, né? Dessa forma, né? Tópica ali no coraçãozinho dele. Então, ele foi tratando as questões emocionais dele também, né? A lavanda, você já conhece a lavanda, né? A lavanda verdadeira, né? Então, ansiolítico, né? Que a gente já sabe. Para nervosismo, para as enxaquecas também é muito bom, para as dermatites, para eczemas, queimaduras, úlceras, problemas cardíacos, né? Porque ela vai baixar a pressão cardíaca, né? A pressão arterial, pressão alta, né? Eu gosto muito também de usar a manjerona também em caso de pressão alta, mas a lavanda resolve bem essa questão. Há problemas com alergia, então a gente pode usar o óleo de lavanda nos shampoos também para fazer desodorante, para hidratação da pele, né? Fazer os nossos próprios cosméticos, o nosso próprio creme. Então é muito bom aí para as questões também dos cabelos, né? Então, nas questões emocionais, a gente fala sempre assim que a lavanda, quando você tem que dar uma palestra, você tem que falar, né, para um público, então você pode passar a lavanda assim, ó, na garganta aqui, né, que ela libera a comunicação, libera a sua fala, né, te deixa mais
uma comunicação mais aberta, mais fluida, né? Então, outras emoções negativas que a gente pode também estar trabalhando é medo de rejeição, então você pode usar lavanda, pensamentos descontrolados, quem sofre de síndrome do pânico, por exemplo, né? Quem está passando um momento de insegurança ou já é uma pessoa muito insegura, então a lavanda vai ajudar bastante aí nesses casos, né? Então ela vai trazer o quê? Ela vai trazer calma, expressividade, comunicação aberta, autoconsciência, paz de espírito, né? Então aquele relaxamento, né? Por ela ser ali ansiolítica. Outro óleo que a gente usa bastante na cicatrização das feridas, que é a copaíba, né? Que é o nosso óleo aqui do Brasil, né? Que vocês já conhecem também. Então a gente sabe, né, que tem o óleo resina e tem o óleo que sofre também a destilação, que é o óleo essencial, né? Qualquer um dos dois, né, sendo o óleo resina ou o óleo destilado, a copaíba ela tem uma ação terapêutica muito importante para as questões inflamatórias, né? Então, anti-inflamatório poderosíssimo, é também muito utilizado para as dores musculares, né? Então você pode fazer aí o uso da copaíba, fazer um creme, né? Preparar com outros, com tanaceto azul, com outros óleos anti-inflamatórios, né? Hortelã-pimenta, fica muito bom para resolver essas questões de dores musculares. E também para as doenças de pele, para as feridas, porque ele é cicatrizante, né? E pode usar em acne, em melasma, né? Para essas questões da pele também. E para as emoções, né? Olha, a copaíba, ela trabalha, né? As questões aí negativas, a vergonha, culpa, aquela pessoa que nunca acha que ela é merecedora de poder comprar algo para ela, né? Merecedora de ter alguma coisa, né? Então ela nunca acha que ela merece. É, e sempre se sente inferiorizada. Então, olha, a copaíba vai trabalhar essas questões, né? Vai trazer o perdão, vai trazer clareza, vai trazer merecimento, né? E um propósito de vida, um propósito existencial, né? Então, olha que lindo, né? A gente conseguir trabalhar essas questões aí emocionais. Existem muitos óleos que a gente poderia falar aqui, mas a gente não vai ter tempo, né? Então, eu trouxe mais um que eu gosto muito de usar nas feridas, né? Principalmente quando a gente tem o sangramento importante, né? Então, tem uma ação aí terapêutica bem importante nessa parte, que é o Helichrysum. Ai, Suzana, mas é um óleo muito caro, né? Não dá para comprar. Mas às vezes a gente precisa de um investimento assim, porque você vai depois, com ele, você vai preparar várias sinergias, né? E o Helichrysum, ele é conhecido como sempre viva, né? Aquela florzinha que ela nunca morre, né? Também conhecida como imortel, né? Que ela nunca morre. Então, quando você tem mordedura de cachorro, um corte, né? Se você tem aí hematomas presentes, pode usar o Helichrysum, que é incrível. Assim, nem fica aquela fase muito amarelada, sabe? Você logo vê que a sua pele já clareou, né? Então é maravilhoso, né, para essa área aí da hemorragia, quando você tem cortes, dermatite, psoríase, feridas. Então ele é um antioxidante poderoso, você pode usar na sua pele, no rosto, né? Reduz também cicatrizes, né? Excelente para fazer uma drenagem linfática. E nas questões emocionais, é, ele vai trabalhar essa dor mais intensa, né? Aquela dor profunda, né? Angústias, traumas, né? Que a gente pode passar, desesperança, tá? Feridas, né? Que são as feridas aí da alma. E assim você
fazendo, né, esse trabalho com o Hare Krishna, com a Sempre Viva, ele vai te trazer, né, coragem, esperança, transformação, perseverança, determinação, cura, né? Então ele vai trazer esse tipo de emoção positiva. Acho que desses daqui foram o que eu trouxe de óleos, mas vocês podem buscar outros óleos importantes, né, para tratamento das feridas, como o cipreste para ajudar na circulação sanguínea, né, o gerânio, então tem muitos outros, né, que a gente pode utilizar aqui no tratamento das feridas. Vou passar aqui o próximo. Então, a aplicação tanto para a nossa área física quanto para a área emocional, né? Aliás, desculpa. Para a nossa área emocional, eu gosto muito da inalatória, né? Do difusor, do colar aromático. Você pode tirar direto do frasco, pode pôr num algodãozinho, pode pôr num aroma stick, né? E fazer o uso durante o dia, né? Se você está no trabalho, então prepara a sua sinergia mãe e depois você coloca ali no stickzinho e vai cheirando, coloca umas 15 gotinhas mais ou menos, né, no stick para você ir fazendo a sua inalação, né? Às vezes você está no trabalho, então você já coloca na bolsa e vai trabalhando, né, utilizando aí de forma inalatória. É, na ferida física, a gente usa mais a área, né, a diluição tópica, tá? Mas a gente também pode usar, né, para tratar essas questões da alma, também usar uma, duas gotas direto sobre o coração, tá? Pode fazer essa sinergia e aplicar sobre o coração. E existem algumas massagens que eu vou ensinar aqui para vocês, que é uma massagem circular, né, que vocês podem fazer e é por camadas de óleos, né? Então, assim, a gente não faz a sinergia toda num vidrinho, num frasquinho, tá? A gente vai passando uma, duas gotas e vai fazendo movimentos circulares. Então, é como a gente fala, é uma massagem por camadas. Então, a gente vai fazendo isso e isso vai dando um resultado muito, muito bom, assim, tanto nas questões emocionais quanto em algumas questões físicas também, para o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema urinário, etc. Mas eu vou deixar aqui uma, uma receita depois para o perdão, tá? E aqui eu trouxe, então, para a gente terminando aqui, o ciclo da ferida da alma, né? Lembra que eu falei lá do ciclo da ferida crônica? Então, quais são os estímulos que a gente está lá no nosso cérebro, né? São memórias que foram, né? Aquelas memórias da infância, né? Baixa autoestima, falta de amor fundamental, falta do carinho, do amor, né? Uma dor profunda, a perda de alguém, de algum parente que vai desencadear uma série de coisas aqui e que a gente acaba ficando preso, né? Nessa ferida da alma, né? Porque não há perdão, não há liberação de perdão, não há gratidão, então a gente fica preso, né? A esse ciclo, né? Muitos levam pessoas a buscar o álcool, a buscar o ativismo, então aquelas pessoas que não param, estão sempre buscando milhões de atividades para fazer, né? Buscam relações dependentes, relações tóxicas, ou vão para a comida, né? Então acabam, né, se tornando aí pessoas obesas, né? Usam de máscaras, de mecanismos de defesa, né? Para quê? Para ter um alívio temporário, mas com isso a gente sabe que vai trazer também consequências negativas para a vida, né? E, a- e gerando aí vergonha, culpa, decepção, e isso fica esse ciclo aqui constante, né? E a gente não consegue
fechar essa ferida da alma. Então, assim como a ferida física, a gente precisa fazer uma limpeza profunda, né? Tirar toda aquela casquinha, né? Trabalhar para que ocorra a cicatrização lá de dentro, né? Da alma, né? Assim como a gente vai produzindo tecido de granulação até fechar, né? Até vir a epitelização. Então, até que a gente consiga, né? Vencer essas feridas que ficam ali, né, armazenadas no nosso, na nossa mente, né, na nossa memória. Então, esse é o ciclo da ferida da alma. Aqui, se vocês quiserem é, printar, mas depois vocês vão ter acesso à aula também. Mas eu deixei aqui uma massagem, que é essa massagem do perdão, tá? Eu tirei aqui do livro da Symphony of the Cells. Então, é uma massagem que é por camada. Então, primeiro você vai fazer a aplicação em si mesmo, usando o óleo de rosa no coração e vai inalar. Depois você vai usar o gerânio no fígado, tá? E também vai inalar. Depois você vai para etapa 3. Então, você vai pegar o olíbano, o óleo de olíbano, coloca, se você for fazer em você mesmo, né? é, Aonde a sua mão alcançar aqui. Então, aqui no ombro, aqui na nuca, você vai colocar umas 2 gotinhas e vai massagear, tá? Aqui onde você alcançar. E sempre inalando, né? Sempre inala. Inala e faz o uso tópico. Depois você vai para o petigram, tá? Que é a laranja amarga. Eu amo esse óleo aqui, o petigram, tá? Petigram você vai passar, então, aí agora a gente começa a ir para a coluna. Então, a gente começa aqui da região lombar, então você vai colocar umas 2, 3 gotinhas aqui na região lombar e a gente consegue alcançar, né? Aqui com as mãos, se você for fazer em você mesmo, faz aqui a massagem na lombar e sobe aqui depois até onde você alcançar aqui a sua coluna, tá? E vai para os pés também, porque nos pés a gente tem toda, né, as conexões ali para a gente poder também fazer ali uma massagem nos pés. E vai e vai seguindo. Depois você vai usar um óleo carreador, que pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de abacate, pode ser o óleo de girassol, o que você tiver. Faz também toda a coluna, todas as costas, aonde você alcançar, né? Ou se alguém for fazer em você, melhor ainda. E aí você vai fazer depois, repetir aqui o cravo, também na coluna e nos pés, inalar, sempre vai inalando. Melissa, que pode ser substituído, porque óleo de melissa é muito caro, né? Pode ser substituído pela pimenta preta, pela copaíba ou lavanda, um dos três. Também vai passar na coluna, sempre começando da lombar e depois vai para os pés e inala. Depois o zimbro, óleo de zimbro, que é o juniper berry, que é muito bom para medo, né, para insegurança. Também vai passar na coluna, nos pés e inalar. Bergamota, também coluna e pés e inalar. E a mirra, que é a última. Se você não tiver algum desses óleos, você pula. Então, por exemplo, eu não tenho cravo, não tem problema. Do óleo carreador, né? Do óleo, vamos supor, de óleo de coco ou girassol, você vai para copaíba ou para lavanda, né? Então, eu pus aqui o substituto porque a melissa é um óleo muito caro, tá? Mas aí você vai seguindo aquilo que você tem, tá? Se você não tiver algum, você pula e vai para o próximo, não tem problema. O importante é fazer massagens circulares e de 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, deixei essa massagem aqui para a gente terminar. Então, as feridas da alma são aquelas que doem, mesmo quando nós não vemos mais aquela ferida, né? Aí no silêncio da noite, às vezes ela volta, incomoda, né? Às vezes impede o sono,
Dói bastante, dói o peito, dói os olhos, né? Dói o coração. São aquelas que são causadas na nossa infância por abuso, por falta de amor, por falta de colo, indiferença, incompreensão, muitas vezes, até, né, não só em casa, mas às vezes professores, colegas da escola, né? Pode ter uma perda na infância, mágoas causadas por traições também das pessoas, né? E o tempo não apaga. Então, há sempre aquele dia em que um fato ou qualquer outra coisa traz aquilo à tona, né? E aí a gente traz aquela lembrança e aquilo vai aí ferindo a nossa alma, né? Vai aquele ciclo, né? Que não fecha, né? Então, será que a gente está condenado a viver assim o resto das nossas vidas com essas feridas? Eu creio que não, né? Eu creio que Jesus, na palavra dele, né, na palavra de Deus, ali no Novo Testamento, fala: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, né? E eu é que vou carregar esse fardo, né? Então, se apresente a Ele, se apresente a Jesus, né? Entrega esse peso, essa dor, esse trauma, essa ferida da alma para Ele, que Ele vai te trazer, né? O perdão, vai te trazer essa cura interior, né? Só ele pode curar, né? E os óleos essenciais aí sendo coadjuvantes também nesse processo, são a força da natureza, são nos dados por Deus, né? Para agir, né, com seus princípios ativos, com as suas moléculas poderosas, né? Cada um, né, da sua espécie de planta, mas que são aí verdadeiros coadjuvantes aí nesse processo de cura e de transformação, tá? Então eu trouxe aqui também o meu guia, né, de aromaterapia, né? Eu já eu ia aumentar o valor e ainda deixei aqui por R$19,90 ainda, né, até o final aí dessa semana, vou deixar ainda esse valor, né? Tem uma aula bônus lá sobre limpeza, terapia tópica, curativo ideal para as feridas. Então é só você colocar o seu celular aqui no QR Code que você consegue, né? Então é um preço muito acessível aí para você ter esse guia prático, que tá excelente, tá muito bom mesmo. E ainda ter essa aula bônus, tá? Aqui também é meu curso, e aí a gente fecha aqui com os meus contatos, né, que vocês já têm, vocês já me conhecem, e aí a gente abre agora aqui para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Rose, ama as feridas, o poder dos olhos nesse cenário, muito bom. Andressa, muito enriquecedor. Obrigada, obrigada. Queria abrir aqui, quem quer fazer quer perguntar ou quer trazer um caso, lembrou de alguma coisa, fez sentido isso para vocês, o que eu trouxe? Queria ouvir aqui um pouquinho de vocês. Márcia, deixa eu ver aqui o que ela está falando. Nessa semana estava trabalhando para definir um nicho para o meu trabalho e pensei exatamente sobre feridas do corpo e da alma, acredita? Olha, que legal, o universo sempre dando sinais. Que linda, Márcia, que bom. Acho que, sei, né? Queria ouvir vocês assim, então vocês acham que faz, né, esse sentido, né? E eu sei, a Rose tem muitas experiências com os olhos. Rose, você tem uma história tão linda, você não quer abrir o microfone para contar? Conta aqui pra gente um pouquinho da sua história, né? Márcia, quer Oi, falar? Su. Pode falar, Eu vou falar. diga. Eu não vou abrir minha câmera, não, que eu tô toda Não tem desarrumada. problema, não precisa. Estamos te ouvindo bem, pode falar. É, parabéns, viu, pela apresentação maravilhosa, como sempre, que você é maravilhosa. Ai, Márcia, obrigada. É, eu trabalhei muitos anos em UTI, eu sou enfermeira também, né?
Uhum. Trabalhei muitos anos em UTI emergência e É a tive muito Rose que contato está com falando, né? isso, Ah, Rose. é a Rose que está falando. Não, é que a Márcia levantou a mão, mas é a Rose que está falando agora. Desculpa, eu Ah, fiz confusão aqui. ela quer falar? Se ela Não, quiser, eu... não, não, fala você primeiro, depois a Márcia fala. É que eu reconheci sua voz agora, Rose. Pode falar. Então trabalhei muitos anos em UTI Uhum, e via muitas feridas horrorosas, né? uhum, E essa ligação que você fez aí entre a ferida e a alma e os sentimentos, que eu acho que é o ponto fundamental no uhum, processo de cicatrização, né? é, É, como é importante. Eu não, eu já trabalho muito com os óleos essenciais, mas com feridas especificamente não vivo assim focado nisso, mas sempre aparece uma feridinha, né, no meio de alguém que você trabalha com óleo, olha isso aqui. Recentemente mesmo, eu até postei nas minhas redes sociais uma senhora, uma idosa, não sei quantos anos, com umas lesões na perna bem horríveis, venosa, né, úlceras venosas. sim. E menina, eu fiz uma sinergia exatamente com esses três primeiros óleos que você falou aí: lavanda, Copaíba melaleuca e e a copaíba. uhum, É, e é, foi incrível a resposta, assim, de questão de uma semana. A é, família ficou encantada, encantada, porque também eu uhum, orientei eles a inalar, né? Eu falei, ó, sim, na hora que começar a passar o óleo na ferida, pinga na mão dela, manda ela esfregar uma mãozinha na outra e é, inala. sim, E aí você faz aquela associação, né? uhum, De como o emocional. Isso incrível, incrível a resposta. que lindo. Então, assim, é encantador, né? É É, encantador. A gente, uhum, aquela descrição do óleo essencial de uhum, é, uma prática integrativa, que realmente você usa ele para uma coisa e você sim, atinge outra. é verdade. A gente costuma dizer que tem Ela vai, efeito, que né? Os tem. olhos vão para onde, né? O corpo Os está medicamentos têm pedindo, né? efeitos colaterais, né? É, Os óleos têm efeitos benéficos é, colaterais. é isso aí, isso mesmo. E aí, assim, é maravilhoso. A colega falou aí que não, pensou em uma área específica. É uma coisa que me atinge muito hoje, que eu ainda não peguei um nicho específico também. Isso às vezes dificulta a gente evoluir assim na aromaterapia, né? Que você Sim. acaba fazendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você não. E aí é interessante a gente pegar uma área e se dedicar a ela, que com certeza o sucesso é certo. Igual como você está fazendo aí, viu? Parabéns. Ai, obrigada, obrigada, viu, Rose, pela sua presença, pelo seu apoio, o seu depoimento aqui. É bem valioso. Mas aí busque sim, busque um nicho, né, para você, né? Porque você, né, a gente como enfermeira, a gente tem tantas frentes, né, para trabalhar, né? Então eu, né, durante a nossa pós, né, a gente fez pós juntas, assim, né? Aí eu na aula ali das feridas foi a hora que eu descobri, não, eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer, né? Aliar meu conhecimento nessa área. E aí eu venho pensando muito nessa questão das feridas da alma, né? E quanto que a gente pode trabalhar também, né? As emoções desses pacientes que são tem feridas abertas de 30, 40 Isso, anos abertas, né? E eu tinha uma paciente exatamente. que eu fui cuidando dela, ela também tinha uma úlcera venosa, foi fechando. Eu já contei, acho que essa história aqui, na hora que eu falei assim para ela, ai, a semana que vem acho que eu já vou dar alta. Aí ela virou e falou, aí ela, não, ela ficou quieta, na hora ela ficou quieta, né? Aí quando voltou na semana seguinte, lá no ambulatório, para eu atender, a ferida voltou toda. Maior ainda do que estava. Nossa, eu fiquei assustada. Eu falei assim, gente, o que será que eu fiz errado? Fiz alguma coisa errada? Eu já estava fechando, tinha uma meia unha assim para fechar. Gente, como aquilo assim mexeu comigo, eu conversando com ela. E ela falou assim, ela na conversa ela soltou essa frase. As minhas filhas, elas vão sempre em casa para cuidar de mim, né? Aí se a ferida fechasse, elas não iam mais, né?
Então, olha só como tem ali, né, aquela dependência, né, a codependência né, com os filhos, né, querer os filhos ali em torno dela, né? E como na época eu não tinha os óleos essenciais para trabalhar, né? Mas se eu tivesse, eu acho que eu teria uma resposta muito, muito boa mesmo. Mandei a foto desse caso que eu te falei de uma senhora que Tá, eu peguei. Isso aí, tá. esse resultado aí, ó, em 8 dias, incrível, incrível. Será que eu consigo É, abrir aqui? inalando e usando tópico, né? Ah, Eu mandei no chat para ver se você consegue abrir. acho que não estou conseguindo, mas depois, se você puder mandar lá no grupo, Rose, aí eu acho que fica melhor. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, mando. Tá bem, Eu mando para vocês lá no grupo. É tá. bem legal. Então tá bom. Vamos ouvir a Márcia também. Obrigada, viu, Rose, pela sua participação. Foi ótimo. Depois eu quero ver a foto. Bri- Obrigada, amor. Mas Beijo. você manda o antes e o depois, né? Você tem as duas para mandar antes e depois? Sim, sim, sim. O Beleza, antes e o depois, é. tá bom. E aí, Márcia, me fala. Oi, que bom poder estar aqui. Olha, obrigada pela oportunidade de novo. Como eu falei, eu não ia conseguir participar, coloquei lá no grupo, mas ainda assim deu tempo. Que bom conhecer a Rosi, outra colega, que bom e que história linda. Eu vi a foto, ela colocou aí, Suzana. Uhum. Nossa, é transformador, adorei. E, enfim, por que que eu também comecei a pensar nisso? Já tem alguns anos que eu Aham, atendi no hospital e eu trabalho no Hospital SUS, né? tá. Uma paciente idosa, ela desenvolveu alergia a todo tipo de produto da indústria, todo, até dependendo da marca da atadura, ela tinha reação. Sei. Aí era uma ferida até que pequena, mas ela não cicatrizava e tinha mais de 30 anos. Eu não lembro bem, acho que uns 32 anos. E aí, conversando com ela, porque ela era atendida em ambulatório por um outro colega, mas aí quando eu fui atender, ela estava internada. E aí Aham, ela disse assim, conversando com ela, ela disse o tempo da ferida e ela relacionou ao acidente onde ela perdeu o filho. Ela falou, tem a mesma idade de quando meu filho partiu. E naquele momento, depois que eu saí dali, eu falei para o meu colega, eu falei, não cicatriza, porque é uma ferida na alma. Naquela vez eu usei esse termo assim, bem intuitivamente, sabe? sei. É uma ferida na alma, uma ferida dentro dela. É. E depois de algum tempo, anos, ela faleceu, né? Mas, e aí, né, pensando, conheci você, e pensando em definir uma área de atuação, essa semana, eu estava trabalhando isso com a minha mentora e pensei nessa linha, sabe, Suzana? Que ótimo. Ainda não sei muito sobre isso, mas estou bem interessada em aprender, sabe, para aplicar. Até porque óleo essencial nem sempre é barato, mas a gente sabe que também normalmente a quantidade é pouca, né? A gente usa diluído. Você vai Eu usar acho que fica diluído, acessível. Eu acho que fica acessível. acessível para o É, paciente, porque né? ele não precisa comprar o óleo puro, né? Você vai preparar essa Sim. sinergia, você vai preparar e a gente usa 2%, né? Então, Uhum. tem necessidade de ser mais É, que isso, né? comprei. Na ferida aberta. Sim. E até para essa questão da É, alma, a gente pode até, né, usar a mesma diluição. mesma diluição, né? Uhum. Beleza. Eu comprei o seu e-book e aquilo começou a me fazer pensar bastante. Gostei muito, viu? Ah, Obrigada. eu estou precisando de depoimentos para o meu e-book, depois você escreve, Ah, tá? pode contar comigo. Pode contar comigo. No Tá? Insta? Põe no Instagram? Pode ser? No nosso grupo mesmo, pode ser No no grupo? nosso grupo, Perfeito. no nosso Pode grupo, contar comigo. tá bom? Tá Obrigada, bom. viu, pelo seu Obrigada. depoimento. Espero que você vá nesse caminho aí, né? Tem bastante coisa para estudar, a psicoaromaterapia, as emoções, né? O quanto isso também reflete na nossa pele, né? Então tem muitas coisas aí que você pode traçar aí no seu caminho, né? Perfeito. Que ótimo. Obrigada. Tá bom? Obrigada a você, querida.
Deixa eu ver se tem mais alguém que colocou alguma coisa. Eu não consegui ver a foto, mas a Andressa falou parabéns, obrigada. Muito rico o estudo. Obrigada, Iris. Que lindo. Oi, oi, Suzana. Eu posso fazer uma pergunta, por favor? Claro, claro. Quem é que está falando? É, a Iris. A Oi, Iris. pode falar. Em relação àquela massagem que você passou, né, por último, né? Tá? Aquela massagem, ela é feita no atendimento, por exemplo, eu vou fazer um atendimento Sim. para um paciente, né, para um cliente, então eu Uhum. vou fazer o curativo na ferida, né, vou fazer todo o procedimento, Sim, e essa massagem eu faço no dia também, pode fazer. né, ou eu vou orientar alguém que cuida desse paciente, dessa pessoa, para fazer essa massagem. Então, é assim. Às vezes o Porque paciente são muitos olhos, né? são muitos olhos. Às vezes o paciente não vai ter Isso. essa quantidade de olhos, né? Como eu Sim, falei, sim. se você não tiver um ou outro, você pula e vai para o próximo, não tem problema. Certo. Sim. O importante é você fazer a massagem. Eu acredito que o paciente não vai ter, porque assim, a gente vai pegar Ah, sim. o óleo puro, entendeu? Por exemplo, você vai passar Certo. o óleo Sim. de coco, né? Um óleo, sei lá, de girassol, Vegetal. né? O óleo Sim. vegetal, não importa qual você tiver. Sim. Aí você vai Aham. pegar umas 2 gotinhas do óleo essencial, né? Certo. Você vai fazendo camadas, entendeu? Então ele vai ter que ser o puro, né? Não é uma Sim. sinergia que você preparou e vai pôr ali e acabou. Não, não é isso. É camadas. Você vai fazendo as Sim. camadas dos óleos. Então eu acredito que ele em casa ele não vai conseguir fazer. Então toda vez que ele Claro. vier, mesmo que seja só uma vez por semana, que você Aham. faça, já vai ajudá-lo, né? Certo. E em relação, acho que são 7 óleos ali, né? 7 etapas, São. né? É isso. Essa interação desses 7 óleos não corre o risco de. Eu sei que porque isso não é seu, né? Isso é do material, né? É desse livro aqui, ó. Tirei desse livro, Sim. tá? Eu conheço esse livro. Sinfonia Será do... que essa interação dessa quantidade de óleos essenciais não pode, de repente, dar uma reação alérgica na pessoa? Porque são muitos óleos e muitos compostos químicos ao Sim. mesmo tempo, né? Você pode ver, né? Se Porque, ele. assim, eu estou perguntando isso porque, como eu estudo muito essa parte da química, né? E Tá, faço muita aula em relação a isso, então, às vezes, essa quantidade de muitos compostos químicos, né, componentes químicos, porque como a gente já acha que a maioria que conhece já o óleo essencial sabe que um óleo essencial tem muitos compostos químicos. Se sim. você juntar tipo 5 óleos ao mesmo tempo, fora o que você não pode de repente Uhum, surtir um efeito negativo em relação a isso. Eu tô falando, perguntando porque eu não tenho experiência com feridos, foi como eu te falei no início, né? Tô tá, aqui para aprender com vocês, né? Mas nesse outro lado, como é a questão da química, eu fico preocupada com isso, né? entendi. Olha, eu tô começando a fazer esse tipo de massagem. Eu ainda Ah, não tá. tive nada, mas assim, eu não vou falar para você que eu Uhum. tenho uma larga experiência, mas assim, as pessoas que já fazem, eu Sim. nunca vi nenhum relato assim Ah, tá. de Sim. alguma coisa negativa. Mas Aham. algo a se ponderar, né? Então, se você não quer fazer Certo. com tantos óleos, você diminui, não tem Aham. problema nenhum. Você pode começar Tá. com 2 ou 3, entendeu? Não tem problema nenhum, Entendi. Sim, tá? não é tipo uma regra eu ter que usar todos esses óleos. Se Eu você posso, achar, eu posso escolher 2, 3 óleos ali. exato. Pode sim, Tá. tá bom? Sim. Agora, Tá eu bom, tô obrigada. fazendo para mim, para o meu sistema Aham. digestivo e tem funcionado, entendeu? Ah, Tô sim. fazendo para a linha do perdão, mas eu tô fazendo para o meu sistema digestivo. Aí Uhum. eu tô fazendo. Aí Interessante tá para essa parte fazendo, do sistema tá digestivo. fazendo, tá fazendo, eu tô tendo um resultado bom, né? Um resultado positivo. E aí eu faço em mim mesma, né? Aí é quando Uhum. acaba, esse daqui do perdão não, mas assim, esse do digestivo que eu faço, quando ele Uhum. acaba, Uhum. ele fala para Sim. você colocar uma blusa quente, meia,
né, nos pés, para não certo. perder, né, Uhum, porque a gente vai fazendo nos pés. E aí você também pode tomar banho, mas não esfregar as costas, uhum, mas pode deixar a água quente cair, né, que traz um efeito uhum. bem. Então, assim, eu tô gostando, eu tô. E Interessante. a minha filha fez para o sistema respiratório do meu neto, só que eu falei para ela, Uhum, faz só com 3 olhos, né? Porque ele tem 8 anos. uhum, Então eu falei para ela fazer só com 3 olhos o respiratório. E ele estava começando a chiar, né? Porque assim, ele já foi uhum, várias vezes internado, sabe? Ficou internado, uhum. né? Tem que usar bombinha. Ela falou assim, mãe, Sim, fiz 3 dias seguidos. Aí ela não fez assim, certo. ela fez seguido por causa dessa. Que ela tava com medo dele ficar, né? E ele não teve nada, nada. Ah, que maravilha. Ótimo, Sim, passou o chiado, passou tudo. Foi maravilhoso. Só que aí a certo. gente tem que ter essa, né? Para criança você vai diluir, né? Não vai passar ele Sim, sim. puro, né? Então a gente tem que ter, Aham. tem que conduzir, né? Como você já aprendeu aí, né? No idoso Sim, também sim. você pode diluir, mas faz as camadas. Não é diluir todos num vidrinho, é diluir cada Certo. um no vidrinho, Sim, sempre. sim. Sim, Aí você entendi, pode sim. fazer assim diluído, né? E ir aplicando também, entendeu? Certo. Sim. No caso do sistema digestivo, porque é como você explicou, né? E também você que tem muita experiência, a outra colega, acho que é a Rose, né? É. Como está muito relacionado toda a questão que você até colocou da parte da alimentação, né? Uhum, É que eu tenho pego muitos casos assim de muitas mulheres muito constipadas, sim. demais, nossa, chega a se relatar 10 dias sem evacuar, né? Então, justamente essa questão do perdão, né? Já que a gente tá falando de feridas na alma, né? É. Não, Não tem, elas não têm feridas, né, fazer. físicas. Você sabe que eu tenho constipação? A minha mãe, quando eu era Hum, pequena, ela falava assim: a gente ia na casa de alguém e aí ela falava assim, você não aham, tinha vontade de fazer de fazer o cocô, né? O número 2. Não, só em casa. Lá, a casa da visita não pode. E aí eu prendia, sim, nossa. viu? Eu prendia. Eu Uhum, sou constipada por isso. Quer dizer, né? Quer dizer, minha mãe não é, falava por mal, né, tadinha? sim, sim, Né? Ela não falava por mal, mas eu prendia o cocô, entendeu? Eu claro, me é, tornei constipada. Né? Mas já fiz de tudo. sim. Eu uso probiótico, mas aí você tem uma série de coisas para fazer, não é só a massagem, né? Eu faço Uhum, sim, várias sim. coisas, né? É a alimentação, é a ingestão de água que eu tenho dificuldade para tomar, é uma série de coisas, né? Mas a gente vai Uhum, tudo para ajudar, né? sim. Não é uma coisa Uhum, só, né? tá certo. Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina. Rose levantou a mão. Oi, Su, é rapidinho. Só colaborando aí com essa questão da pergunta da colega. Tá. Eu vejo que uma coisa que a aromaterapeuta, né? Uhum, A gente tem muito ainda, vou falar assim, tipo, medo, né? uhum, Medo dos óleos essenciais, sabe? uhum, Às vezes, essa questão do estudo, a gente vê a parte científica, uhum. mas eu vejo que a parte intuitiva, Sim. a parte Uhum, individualização, uhum, é, e assim ela falou da quantidade de óleo, mas isso é muito relativo. Tem uma técnica que eu uso muito, que é da Aromatouch, que a sim. doTERRA tem uma técnica de massagem, né, da Aromatouch, Uhum, que eles usam 8 óleos essenciais. No meio desses 8 óleos tem 2 blends. uhum, E é uma técnica perfeita. Ainda falando que cada óleo tem uma função específica na massagem. Então, você vai atingir determinada área que o outro óleo não atinge, né? Então, sim. por isso que você fala da importância das camadas, que as camadas vão ali Uhum, agindo de forma diferente, né? sim. Apesar de ser componentes É. químicos. E acaba que um vai ajudando o outro, porque é um Uhum. ciclo vital da natureza, né? É, Aí eu acho assim que eu, e a coluna e os pés, porque a gente tem, né, o maior número de,
Inervações, é Inervações conectado. ali nessa Isso, região, né? Esse sensibilidade. livro eu comprei, eu gostei muito. Eu vou deixar depois lá para vocês. Eu posso colocar no grupo, se vocês quiserem, como que faz a massagem, né? A automassagem também. E no final aqui do livro tem até a lista de substituições, sabe? Ah, eu não tenho esse óleo, eu posso usar o outro, entendeu? E Legal, E legal. são para vários sistemas. Aqui, ó, sistema cardiovascular, digestivo, hormonal, inflamatório, linfático, né? Ósseo, perdão, propósito, respiratório. Então tem muita coisa aqui bem bacana e eu gostei bastante desse livro, assim, ensina como é que faz, né? Ah, coloca que eu quero conhecer, sim. Ó, e aonde você coloca a coluna e os pés, tá? Então, eu gostei bastante. E É, sempre começa com o olíbano aqui no ombro e aqui no pescoço. Eu gostei do resultado, tô tendo resultado, tô passando porque eu tô gostando do resultado, né? E porque meu neto também teve o resultado, então eu tô passando para vocês. Eu comprei assim, faz 10 dias, acho que chegou o livrinho aqui em casa, e eu comecei a estudar, tá? Então depois eu passo lá para vocês também, tá bom? Mais alguém quer perguntar? Nossa, eu adorei nossa aula, adorei a participação de vocês, estou tão feliz que vocês nem imaginam. Porque às vezes a gente fala, né? Não tem muita pergunta, não tem muita interação, então gratidão aí para vocês pela participação de todos, viu? Da Márcia, a Andressa também deu aqui, falou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém que falou alguma coisa. Márcia, a Iris, está ótimo. A Andressa também deu um oi aqui. Obrigada por todas aí pela participação de vocês. E depois eu deixo a aula lá gravada, tá bom? Para vocês, quem quiser assistir de novo, né? Ter acesso aí. Obrigado, uma excelente noite para vocês. Bom feriado para todas, né? Bom final de semana aí também, tá bom? Um beijo enorme, gratidão, adorei nossa aula e a participação de todos vocês. Obrigada, viu? Beijos, beijos. Beijo, beijo para todas.